Muito bom dia, aprendizes, bem-vindos à nossa aula dessa segunda-feira. Daremos continuação a essa série que estamos realizando sobre a vida que vale a pena ser vivida. Na primeira semana nós falamos sobre a vida com propósito, baseado no livro de Rick Warren, com o mesmo nome. Depois falamos sobre a vida com virtude. Em seguida, falamos sobre a vida com princípios. E hoje, sendo essa quarta aula, falaremos a respeito da vida com sentido. Será a penúltima aula, amanhã nós iremos concluir com chave de ouro, falando sobre a vida feliz, em busca da felicidade. O sentido de vida é algo muito procurado nos nossos dias, na é verdade? Um dos grandes anseios dos seres humanos atuais e de toda a história, na verdade, é identificar e atribuir um sentido para a nossa existência. Na verdade, esta é a principal coisa que nos diferencia dos outros seres irracionais, que é a capacidade de atribuir sentido para a nossa jornada, para a nossa existência, para esse curto traçado da existência, como Augusto Cury costuma escrever. Por isso que entender o sentido da vida, entender de onde nós viemos, o que nós viemos a fazer e para onde nós vamos, é essencial. E uma das grandes perguntas que os filósofos, as pessoas que se esmeraram em buscar entender o pensamento humano, entender essa grande multidão de pensamentos, esse grande mistério que é a mente humana, a alma dos seres humanos como um todo, é necessário nós buscarmos também entender para a vida com maior significado e sentido. O texto que deu origem a essa live, ou o material básico para isso que nós estamos falando hoje, é um livro com o mesmo nome, Em Busca de Sentido, do psicólogo austríaco Viktor Frankl, que foi um discípulo de Freud, o pai e fundador da psicanálise, e que esteve, por ser judeu, dentro do campo de concentração nazista. E enquanto ele estava lá dentro desse campo, ele já havia escrito uma obra antes, e parece que durante sua história os soldados nazistas tiraram toda a sua obra, ele perdeu seus familiares, e lá dentro do campo de concentração, Frankl entendeu que podem tirar muitas coisas, podem tirar tudo, na verdade, podem tirar sua família, como ele tinha sido perdido, sua família, podem tirar suas riquezas, sua fama, seu status, a sua obra, aquilo que você está construindo, mas só não pode tirar de você uma coisa, e é aquilo que Frankl entende, que é o sentido da vida, que é a capacidade de fazer decisões, de tomar decisões e escolhas, de entender quais são suas prioridades, os seus princípios, que nós falamos no vídeo anterior, e não negligenciá-los. Foi lá, dentro do campo de concentração nazista, dentro do lugar de maior hostilidade, talvez de maior insalubridade que o ser humano é capaz, um lugar de maior desumanidade que o ser humano é capaz de chegar. Frankl entendeu que lá algumas pessoas abriam mão dos seus princípios para se alimentar, enquanto outros padeciam de fome, tiravam o cobertor dos outros, ou se aproveitavam, entre aspas, desse lugar de desumanidade para deixar aflorar os seus piores instintos, aquilo que nos aproxima talvez do homo bios, como Augusto Cury gosta de falar, que é a nossa maior capacidade de irracionalidade. Enquanto existiam pessoas sim, que abriam mão dos seus princípios, que abriam mão dos seus valores, que são coisas que nós estamos buscando instaurar aqui, uma cultura de valores humanos, uma cultura de virtude, que vai nos elevar como seres humanos. Outros, por contrário, como Frankl disse, permaneciam fiéis até o fim àquilo que eles acreditavam, permaneciam fiéis àquilo que realmente os faziam como seres humanos, que é a capacidade de se doar ao próximo, de entender que por mais que esteja passando por uma crise, aquilo vai passar, a esperança de dias melhores, o sentido da vida. Realmente, enquanto eu me preparava para essa live, enquanto eu pensava nesses momentos de crise em que nós nos deparamos com o pior de nós e também com o melhor de nós mesmos, eu me lembro do romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, um grande escritor português, que vai falar sobre isso. De forma semelhante à pandemia de Covid-19 que passamos, Saramago escreve anos antes sobre a pandemia de cegueira, uma cegueira real, mas que também simboliza uma cegueira simbólica, onde existem pessoas que veem, mas os piores cegos são aqueles que vendo não querem ver. Então Saramago parte dessa comparação, dessa metáfora com uma cegueira, onde as pessoas passam a ficar cegas, uma cegueira branca, não uma cegueira onde nós estamos acostumados, as pessoas não são capazes de enxergar, mas uma cegueira em que tudo está branco, e as pessoas então precisam ir para lugares para se refugiar, para que elas não viessem a padecer, não viessem a sofrer. Todavia, à medida que as pessoas foram acometidas dessa cegueira, Saramago vai traçar essa jornada dentro da essência ou desse instinto irracional,
humano, onde as pessoas passavam a buscar mais seus prazeres, passavam a, talvez, ferir os outros, machucá-los por causa de si mesmo, para talvez saciar as suas próprias paixões. Saramago, então, conclui seu livro dizendo que o pior cego, a pior pessoa que, tendo a sua capacidade racional, sua capacidade de refletir, sua capacidade de atribuir sentido e existência para a sua vida, essa é a pior pessoa, porque ela, tendo os olhos para enxergar, decidiu negligenciar aquilo que ela tem de mais importante. Nós não podemos negligenciar isso, meus amigos. Enquanto também eu pensava aquilo que eu iria refletir nessa aula, eu lembrava aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, onde vai dizer que quando Jesus, o Nazareno, nasce, alguns magos vindos do Oriente, algumas pessoas dizem que talvez eles eram discípulos do próprio Daniel, o profeta, que ficou na Babilônia durante o tempo, depois veio o reinado do Império Ciro, do Império Persa, né, Medo-Persa. Algumas pessoas dizem que esses discípulos de Daniel vieram, então viram mais cedo do Oriente e seguiram. Eles seguiram este guia, e quando eles chegam até Herodes, eles citam uma profecia. Na verdade, o Mateus, o evangelista, vai citar a profecia de que o Messias viria de Belém e Efratá, para que dele veria aquele que seria o guia das nações. Enquanto eu pensava nisso, eu refletia, qual é o nosso guia? Para os magos do Oriente, o guia deles era essa estrela que os levou, que os guiou para o Messias. Para o profeta que anunciou essa mensagem, Mateus relatou, se não me engano, o profeta Miqueias, sempre o profeta Miqueias, que disse que ditou Belém e Efratá, que enquadra uma das melhores nações, uma das menores tribos, virá aquele que regerá as nações, que seu governo vem desde a eternidade, e ele será o guia dos povos. Nós podemos também buscar e pensar qual é o nosso fundamento, qual é o norte que nós estamos buscando, qual é o principal motivador, norteador da nossa vida. Citando novamente Franklin, a coisa que nos diferencia dos seres racionais é a capacidade de atribuir raciocínio. Eu lembro que quando nós estudávamos na administração sobre a teoria da motivação humana, existe a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. De acordo com Maslow, quando os seres humanos passam das necessidades básicas sendo supridas, que é a necessidade de comida, de hidratação, de segurança, quando as pessoas têm essas coisas básicas de que todos nós somos seres humanos, precisamos ter essas necessidades supridas, que é a alimentação, que é a família, nós buscamos algo maior. Então, uma vez que nós temos isso suprido, e eu acredito que se você está assistindo este vídeo, se você tem internet, é porque você tem sim essas necessidades supridas, então isso não é mais o bastante. Aqueles que não têm isso, a gente precisa correr para poder suprir e correr atrás desses direitos, mas aqueles que uma vez já foram saciados, já foram supridos essas necessidades básicas, possuem uma necessidade íntima, almática talvez, mental, que é a necessidade do sentido, da autorrealização, da estima pessoal, de entender que você está construindo algo relevante para o mundo. Isso que eu estou fazendo aqui é algo que me traz sentido, que é talvez contribuir para que uma pessoa que esteja assistindo possa ser transformada pelo conhecimento, não por mim mesmo, mas por aquilo que eu tenho entendido, que é de fato relevante. Entender que o guia, aquilo que nós decidimos guiar a nossa vida, como nós estamos buscando talvez um destino, é aquilo que nós iremos buscar, independentemente das adversidades. Também é atribuída talvez a Viktor Frankl ou o filósofo Nietzsche. Às vezes eu vejo essas duas interpretações, essas duas atribuições, uma frase que aquele que tem um porquê supera qualquer como. A pessoa que tem um propósito bem definido, como Napoleão diria, um desejo ardente de construir algo relevante, de fato ajudar e contribuir neste mundo tão difícil, essa pessoa vai superar as adversidades, porque o sonho, como o Thiago Brunet ensina, é como um anestesiador do processo. Assim como José, que era filho de Jacó e passou um tempo no Egito, na verdade passou grande parte da sua vida adulta no Egito, ele tinha um sonho de governar. Ele recebeu esse sonho divino de trazer o governo, e ao ter esse sonho, ele entendeu que ele poderia passar na prisão, poderia passar como um escravo de Potifar. Ele sabia que o seu propósito, o seu sonho seria cumprido. E muitas vezes, antes de nós cumprirmos o nosso sonho, antes de nós realizarmos aquilo que nós temos no nosso coração, nós iremos contribuir na vida dos outros. E é isso que José faz. Primeiramente, ele contribui na vida de Potifar, sendo o administrador da sua casa. Depois, ele contribui na vida do carcereiro, sendo também aquele que gerenciava a vida, a casa, na verdade, o trabalho do carcereiro. E depois, José, antes de ver o seu sonho sendo cumprido, ele ajudou a vida do faraó, mostrando que muitas vezes é necessário que nós contribuamos na vida do outro, porque assim,
ajudando o outro, nós entendemos que a nossa vida está nisso. Para concluir, eu lembro o livro Da Coragem de Não Agradar, que eu li no início deste ano, que vai falar um pouco sobre isso também, de que o sentido principal da vida, a felicidade, que nós iremos falar na próxima aula, tem a ver com ser compartilhada, tem a ver com você entender que você está contribuindo na vida dos outros, tem a ver com entender que essa curta jornada que nós temos aqui, talvez de 80, 100 anos, se você viver muito, só vai ser realmente vida realmente se nós colocamos um sentido. Eu não poderia concluir essa aula sem também colocar o sentido eterno, sem colocar o sentido da eternidade, daquilo que está acima do sol, acima deste plano terreno, que é entender que o sentido da vida é Cristo, é entender que o sentido da vida está em tirar o controle, tirar a mão do controle da sua própria vida e entregar para aquele que o criou. Entender que o sentido está em convergir todas as coisas, assim como Paulo também escreve em suas cartas, que Deus cria tudo para que tudo pudesse convergir em Cristo. Que nós entendamos, meus amigos, que não importa, talvez a gente pode construir muitas coisas nessa vida, mas o mais importante, precisa ser Cristo em nós, que é a esperança da glória, o sentido da vida. Nós temos esse privilégio de atribuir um sentido e que você possa ter sabedoria de colocar o sentido da sua vida em Cristo, a eternidade em nós, que é a coisa mais importante. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se você foi, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Agora enquanto concluo essa aula, estou sendo iluminado pelo sol. Lembrando também a importância que nós sempre buscarmos o sentido, aquilo que nos ilumina e aquilo que de fato traz sentido para a nossa existência. Muito obrigado. Até amanhã, às 6h30.